Estou recebendo agora outra pergunta, que é o seguinte, que eu talvez mal compreendido o que disse sobre a matemática, porque está aqui me perguntando sobre que a matemática não trata da matéria singular, da matéria sensível. Bem, eu não disse propriamente que a matemática trata da matéria singular, da matéria sensível, absolutamente, mas talvez eu me expressei mal ou fui mal entendido. Eu quero dizer o seguinte, a matemática abstrai a matéria singular e a matéria sensível. E vai abstraindo também os acidentes, vai abstraindo as formas, para considerar apenas um acidente, ou sobre um aspecto acidental, que é o aspecto quantitativo. E desse aspecto quantitativo ela vai, então, investigar as relações de igualdade e desigualdade, que são características são propriedades da quantidade. Né? Agora, outra pergunta aqui é o que eu não falei na filosofia do direito. Onde eu colocaria a filosofia do direito? Bom, a filosofia do direito, ela pertence a uma axiologia especial, ela pertence, consequentemente, à filosofia prática. A filosofia do direito está ligada também à ética, porque o estudo da lei está ligado ao estudo dos éticos, estudo das relações humanas. Outra pergunta que me fazem aqui é sobre a técnica, onde a coloco. Bom, a técnica está naturalmente colocada na filosofia prática, está colocada também ao mesmo lado da filosofia da arte. A filosofia da arte também aqui refere-se à estética, é uma filosofia prática que considera a parte factiva do ser humano, dessa atividade externa do homem, né? De maneira que a técnica, como eu disse, também permite uma construção filosófica, porque é uma disciplina especial, porque especial da filosofia factiva, da filosofia da cultura. Mas a técnica pode também ser estudada como ela é na ciência prática, porque nós estamos estudando apenas as classificações filosóficas, não as classificações científicas, porque as classificações científicas também devem obedecer a esta mesma maneira de colocar a filosofia, mas já com as suas disciplinas especiais. Nós estamos aqui apenas chamando a atenção sobre os aspectos que constituem propriamente a filosofia. Não deve se confundir com a parte da ciência. Tem mais alguma pergunta? A senhora tem mais alguma pergunta na mão? Tem alguém que queira fazer mais uma pergunta? Uma outra pergunta aqui é referente a qual seria, por exemplo, o núcleo axiológico da filosofia da religião. Bom, o valor fundamental de toda religião é a santidade pessoal. Ela procura estudar a santificação do homem. Naturalmente que o termo santo, sanctus, sagrado, o que é o culto, é um termo que caberia no estudo propriamente da religião. Agora, quanto aos valores derivados, nós então temos, por exemplo, o que se chama graça, a beatitude pessoal, são valores derivados deste valor fundamental que é a santidade. Agora, o fim, naturalmente, para onde tende, é para o mundo dos deuses, para o mundo das divindades, que o ser humano constrói e estuda. Agora, a concepção do mundo, por exemplo, que se poderia ter dentro apenas do campo da religião, nós temos, por exemplo, o teísmo, o deísmo, o politeísmo, são concepções do mundo que se fundam exclusivamente dentro do aspecto religioso, submetendo completamente tudo mais, ou subordinando tudo mais à religião. Olha, o bem supremo de que todas as religiões prometem e procuram, as grandes religiões dos ciclos culturais superiores, é a eternidade. É diferente das outras disciplinas, né, que buscam naturalmente os bens que pertencem ao homem, como por exemplo, a ética procura esses bens futuros, alcançáveis pelo homem, naturalmente nesta vida. Já a religião procura ultrapassar esta vida e prometer
outros bens que seriam alcançáveis quando o homem atingisse um grau superior, né? Agora, vamos ver, já tem mais algumas perguntas para me dirigir? Tem aqui outra pergunta. Vamos ver, essa aqui não. Aqui pergunta se não há lugar para outras classificações, outras divisões da ciência. Bom, realmente existe da filosofia, existem realmente muitas divisões da filosofia, são muito conhecidas. Sobre elas eu teria a oportunidade de falar em outra ocasião, porque seria muito longo, por exemplo, contar ou relatar, ou mesmo dar uma simples notícia das diversas divisões. Por exemplo, como a divisão wolffiana, que perdurou durante muito tempo, que dividiu a filosofia em primeira parte em filosofia propedêutica, na qual incluía a lógica, a metafísica geral, a ontologia, e a filosofia teorética, que era propriamente a metafísica, na qual ele dividia na metafísica especial, que incluía a cosmologia, que tratava do mundo corpóreo, a psicologia, que tratava da alma, e a teologia natural. E, finalmente, a filosofia prática, que ele reduzia apenas à moral. Esta é a classificação wolffiana. E outros também deram outras divisões, e modernamente existem muitíssimas divisões que seria longo relatá-las, mas a que nós seguimos é, como nós mostramos, a mais clara, a mais precisa, porque ela propriamente inclui todas essas outras classificações nos seus aspectos positivos, exclui aqueles pontos deficientes. A nossa classificação, que não é propriamente nossa, é apenas uma, como nós dissemos no início, é compendiada da especulação realizada através de séculos, e que nós consideramos a mais perfeita porque ela responde a todos os aspectos, inclusive aqueles que modernamente estão sendo estudados, né? De forma que é uma classificação que nós consideramos superior às outras. Tem mais outra pergunta? Bem, agora temos aqui uma pergunta sobre qual seria o núcleo axiológico da filosofia da história. Bem, a filosofia da história, se nós a considerarmos apenas pelo lado do historial, pelo lado dos acontecimentos mais importantes da vida humana, da vida dos povos, da vida coletiva, então nós teríamos que o núcleo axiológico fundamental é a universalidade dos valores culturais que o homem realizou através dos tempos. E o fato para onde se dirige a reflexão humana é o fiel da cultura humana, é o devir da própria cultura, dessa criação. Agora, modernamente se dá à história um sentido mais precisivo, isto é, ela não é propriamente a disciplina que estuda apenas esses fatos importantes da vida humana, mas, sobretudo, a parte que estuda é a singularidade na sua irrepetibilidade, na sua irreiterabilidade. Quer dizer, estuda o fato singular no que ele tem de irrepetível. Agora, não quer dizer que o fato singular na sua irrepetibilidade não apresente aspectos formais, que são precisamente os aspectos repetíveis, cujos aspectos repetíveis, estudados, analisados, permitirão que amanhã, talvez, o homem possa descobrir as próprias leis da história. Então passaria ele a ser capaz de dirigir a história, em vez de ser, muitas vezes, como quase sempre é, dirigido pelos próprios acontecimentos. Esse desejo de transformar a história numa historiologia é um desejo que tem fundamentos, porque tem bases ontológicas seguras, e os conhecimentos atuais, não só da história, mas como também das disciplinas que se conjugam com ela, como a economia, a sociologia, a filosofia do direito, etc., a ética, sobretudo, e a história faz parte também da ética, também faz parte das relações humanas. Então, consequentemente, todo o conjunto dessas matérias vão nos permitir que nós estudemos a história humana, quer dizer, a história dos grandes acontecimentos humanos, sob um ângulo mais preciso,
que possa permitir o homem até alcançar a descoberta das suas leis e possivelmente do domínio sobre a própria história, porque toda a ciência humana, no fundo, aspira ao domínio das coisas em benefício do homem. Agora, outra pergunta, que é a última que eu tenho aqui às mãos, ela refere-se ao seguinte: ela quer saber como nós estudaríamos o campo da mística, porque nós havíamos colocado a mística aqui quando estudamos na filosofia prática e estudamos lá na parte da axiologia especial. E pergunta se a mística não deveria ser colocado nos entes puramente de razão, nos entes ficcionais. Não, a mística não pode ser estudada nos entes de razão, nos entes ficcionais, porque ela se refere a uma prática do homem, quer dizer, refere-se à atividade do próprio homem. Então, consequentemente, ela deve ser estudada na filosofia prática. Agora, ela tem também uma semelhança muito grande da mística com a religião, porque o valor fundamental da mística também é o mesmo valor fundamental da religião, é a santidade. Mas só com a diferença que na religião a santidade é pessoal, enquanto que na mística a santidade buscada é a santidade impessoal. E ela também tem valores derivados muito semelhantes aos valores da religião, como por exemplo a graça, a beatitude, mas sempre notas impessoais, enquanto que na religião são mais pessoais. Assim, o bem supremo, por exemplo, da mística é a união mística, é a fusão com o ser supremo, a yoga, por exemplo. A atividade que o homem realiza subjetivamente na mística é a sua deificação, é a sua ascensão cada vez mais para a divindade.